Muito boa tarde. Então, neste terceiro dia do 20º Encontro Internacional de Música e Mídia, vamos dar início à terceira mesa redonda, intitulada A Lua Girou? A criação musical entendida como negócio e empreendimento. Nós teremos aqui a comunicação da Deia e Bertrand, intitulada Vivências, Melodias e Reflexões, Olhar Interdisciplinar sobre Memória e Canções. Heron Vargas, que vai falar sobre a cultura do rock brasileiro nos anos 60 e 70, a partir das capas de disco. Eugênio Martins, do choro ao jazz e a produção independente. E eu, Juliano de Oliveira, o título da minha comunicação é Músico Empreendedor, Consonância ou Dissonância. Então vamos dar início aqui, pode ser nesta ordem que eu falei. Então, professora psicóloga, Deia, Heron, Eugênio e eu, ok? Olá, boa tarde. Eu estou aqui como uma trabalhadora da música, não propriamente uma pesquisadora. Atualmente eu sou psicóloga clínica e faço meu segundo doutorado na Unicamp em comunicação em ciências sociais. Então, minha experiência de música aconteceu entre os anos 80 e 90. Foram 24 anos dedicados a ser assessora de imprensa, divulgadora, produtora, diretora de shows. Nessa época, a gente aprendia a trabalhar trabalhando, né? Tem que fazer divulgação. O que precisa fazer? Precisa escrever um press release. O que é press release? Vamos lá. E aí você ia fazendo. E você ia conhecendo as emissoras, conhecendo os programas, e na medida que as coisas iam acontecendo, você ia tendo ações, né? Eu trabalhei muito com shows, trabalhei muito com música, alguma coisa com disco, então são há 30 e 40 anos atrás. Mas, hoje, quando eu penso nas ciências sociais, na psicologia, na música, nesses caminhos que eu tive, eu penso muito da onde a gente parte. Da onde a gente partia nos anos 80, da onde a gente partia nos anos 90, e da onde a gente parte hoje, no século XXI, né? Eu parei a minha carreira quando teve a ascensão do Collor. O Collor foi, como o Bolsonaro, foi o tsunami, né, no Brasil. O Bolsonaro ainda conseguiu ser pior. Mas na época do Collor teve assim, um fechamento de tudo. Os bares fecharam, as produções fecharam, a gente ficou muito sem trabalho, muito tempo sem trabalho. E começou a ascensão do sertanejo. Vou dar uma palhinha. Na época que eu trabalhava, eu fui contratada para fazer um disco precioso do Eduardo Budin, um disco chamado Balãozinho, recomendo a todos. É um disco instrumental e eu fui contratada. O disco dele foi lançado pela gravadora Continental, que era uma gravadora popular. E foi muito bom, a gente fez um trabalho muito bem feito, saiu críticas e tal. E a Continental quis me contratar para ser, olha, nós estamos agora tendo a ascensão do sertanejo, você não quer vir trabalhar com a gente? E eu falei, olha, eu não vou trabalhar com quem eu não consigo ouvir. Então esse é um privilégio. Os 20 anos que eu só trabalhei com quem eu gostava de ouvir, né? E não me arrependo disso, porque eu acho que, do ponto de vista pessoal, eu tive uma grande desilusão do ponto de vista feminista. Eu sou feminista desde 2016, vou fazer 64 agora, esse mês. Mas a gente achava que, por exemplo, com relação à revolução sexual, depois que tivesse a liberação das mulheres, a pornografia não existe mais. A gente achava mesmo, as feministas da segunda onda, como a gente chama, né? A primeira onda foi no começo, a segunda onda a partir dos anos 60. Mulheres liberadas, todo mundo ia poder transar, ia poder fazer tudo. Qual foi a nossa surpresa? Como não só não desapareceu, como hoje a pornografia é o maior acesso que tem no mundo, né? E da mesma maneira, eu achei que o digital, quando começou a aparecer o MP3, eu falei, cara, agora vai ser uma maravilha para a música, né? Vai ter diversidade
E qual não é a minha surpresa quando eu olho agora e eu não vejo diversidade. A diversidade está em nichos muito pequenos. Porque, na verdade, a gente tem esse som sertanejo que eu não considero, né? Para mim, sertanejo é pela banda de Chavantinho, né? Algo que se chama sertanejo de raiz. Eu acho que são músicas muito empobrecidas, muito repetitivas, com uma temática emocional muito anacrônica, fora de compasso, né? Eu não gosto de nada deles. Então eu não me arrependo de ter parado, sabe? Porque depois que eu vi os meus amigos, como eles estão conseguindo trabalhar hoje, é muito mais difícil. A indústria hoje está de uma maneira muito complicada, né? Na época, as gravadoras tinham muito prestígio. E você tinha alguns movimentos que mudavam o mercado. Por exemplo, Rosa Maria era uma cantora de São Paulo que ninguém conhecia. Era uma cantora de blues, de jazz, fazia shows muito pequenos. De repente, ela grava um jingle, California Dreaming. Estourou no Brasil. Rosa Maria passou a ser uma cantora para quase multidões, né? Então essas coisas eram muito incipientes, né? Aconteciam aqui, aí passava um tempo, aí acontecia ali, uma pessoa gravava um disco, era CD, tinha um lado A e um lado B. Isso em termos de subjetividade, eu acho que muda muito. Você escuta o lado A, é um lado, às vezes o B te surpreende bem, às vezes não se surpreende, você tem um tempo de possibilidade de apreensão daquele material. Hoje, quando eu olho para as pessoas andando na rua, eu vejo todas elas com fones, eu fico perguntando, o que será que escutam? Porque a gente tinha trilhas. Eu não sou saudosista, não. Eu gosto desses tempos de agora, eu gosto da tecnologia, mas eu acho importante a gente pensar como é que a gente está apreendendo esses produtos. Será que hoje a gente consegue sofrer com o Chico? Será que hoje a gente consegue sentir uma música, né? Eu penso de uma música, por exemplo, Soneto, que o Chico Leão cantou, uma música difícil, uma voz fininha. Hoje eu acho que seria quase pensável existir uma Nara Leão existir, né? Porque não tem essa vontade de você ter uma subjetividade, vocês depois me corrigem e a gente conversa, de uma subjetividade, de uma calma. Os tempos digitais são tempos muito acelerados, muito ansiosos. As pessoas, as playlists têm 5.000 músicas, 8.000 músicas. Você fala, gente, como é que o cara vai escutar? 500 músicas, uma playlist, né? Qual é o filtro que você vai fazer de tudo isso? Então, assim, no final dos anos 80, eu cheguei a participar de um projeto muito interessante, chamado Projeto Pixinguinha, que era um projeto que saía da FUNAT do Rio, escolhido um artista principal, depois tinha um segundo artista para abrir o ciclo principal, e a FUNAT fazia um festival pelo Brasil para eleger um terceiro. Então, quando a gente saía do Rio, tinha um show abria no Circo Voador, um show mega, e a partir daí a gente saía em viagem também, levando essas pessoas, né? Então a Elisete tinha a pessoa que abria, tinha duas pessoas que abriam, né? Até chegar a Elisete Cardoso, que é o show. Eu comecei a trabalhar com a Elisete Cardoso, tive essa grande honra. Até hoje é a artista que eu mais reputo com dignidade, alegria. Ela é uma pessoa que realmente tinha alegria no cantar, né? Também só sabia fazer isso, né? Tem alguns artistas que são, se não faz isso, não faz mais nada, né? Eu acho que era uma pessoa muito importante. Você vê, hoje eu fico pensando claro que tinham shows grandes nos anos 80, 90, tinham shows no Maracanã, mas eram pequenos. Você via show da Bethânia vendo o dedo do pé dela, era show no Palace, né? No Paládio, no Canecão, no Rio. Eram casas que até tinham bastante gente, 2.000 pessoas e tal, mas tinha uma proximidade. O último show que eu fui ver grande, um pouquinho antes da pandemia, que foi justamente da Bethânia, era uma coisa tão insuportável, você vê no telão, né?
Porque você olha a pessoa está tão longe, você não consegue ver nada. Você vê no telão e você fala, será que isso vai me alimentar? Será que essa emoção consegue chegar até mim? Será? Não sei, não sei. Eu acho que a subjetividade mudou. Eu acho que hoje o desenvolvimento das pessoas passa por outros lugares que talvez não passassem na minha época, né? Muitas mudanças de consumo, mesmo na própria música, né? Começaram novas tecnologias de produção, por exemplo, distribuição musical, hoje você tem os streams. Eu acho muito interessante, assim, como é que a gente lida com a infinitude. Né? Você vai para um stream qualquer de música, e o cara, você está ouvindo, eu quero ouvir jazz, aí você escolhe uma pessoa lá, né? Eu adoro jazz. Gosto muito de samba, gosto de jazz. Aí você vê a pessoa lá, daqui a pouco vem outra. Dá cansaço. Não sei se a gente tem condições de aprender toda essa infinitude que a digitalização nos coloca. Na minha clínica, o celular chega a ser mais um problema do que uma solução, né? As pessoas muito ansiosas, eu brinco, né, que você cantava, né, de noite, ou vão da cidade te procurar. Agora você fica lá procurando, né? Pelo menos você tinha a possibilidade de sair pela noite, com um bar, comprar um, né? Hora que eu cantava, né? Bar, sindicato, das ilusões perdidas e tal. Então, na verdade, assim, eu gostaria só de a gente comentar, poder conversar sobre essas mudanças e no que elas implicam com a gente. Nós ainda estamos com os nossos decanos todos, né? Temos decanos mais arrojados, como tipo o Zé, né? Que ainda está aí produzindo, mas a gente tem Chico, né? A segunda geração já está toda envelhecida também, né? A Adriana Calcanhoto. Tem as pessoas da nova geração. Eu particularmente danço funk quando eu estou em música e meus joelhos estão bons. Eu gosto de eu canto a fé lá com a Isa e grito e acho importante ter palavrão na música também. Mas vocês percebem, ao mesmo tempo que faz assim, não faz assim. Então a gente tem muita amplidão, mas a gente tem pouca reflexão, pouco uso dos produtos culturais, porque está tudo mediado pelo celular, né? Então você não tem mais aquela coisa de... Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu estive no Teatro Castro Alves, em Salvador, eu estava com um músico muito querido chamado Filó, um grande pianista. Nós fomos sem querer, eu fui para a beira da boca do palco, olhei aqui, e me emocionei, o Filó estava do lado, a gente chorou, nós dois estávamos emocionados, né? Eu fico pensando assim, será que dá, né, para você se emocionar com um palco, uma plateia? Será que você tem esse distanciamento? Você tem essa possibilidade de mergulho em você mesmo? Você tem tempo de parar o celular, de olhar 5 minutos, 10, 15, 20 minutos, né? Hoje eu faço terapia online e às vezes eu vejo que a pessoa está falando comigo e está no celular. Não consigo olhar. É muito forte, porque entra na nossa cabeça e faz toda uma composição com os nossos neurohormônios e a nossa imensa capacidade de drogadição. Eu acho que o humano tem uma imensa, a gente se vicia até com café, né? A gente se vicia com fofoca, a gente se vicia, e a gente se vicia nesse estímulo que não para, né? Como é que eu estou de tempo? Só para não... Então, só para... eu tinha um grande arquivo de MP3, imenso, de músicas de todos os estilos. Parei, não dá conta. Começou a dar uma frustração aquilo. É que eu não conseguia ouvir tudo que eu... Parei, né? Então, assim, quando a gente fala da subjetividade, eu costumo muito usar um autor, um sociólogo, que vai falar da verdade líquida, né? Que hoje nós temos uma quebra de fronteiras, uma quebra de definições. Ótimo, tem muita coisa que precisa desconstruir mesmo, né? Sexualidade é uma delas. Meu tema dentro das ciências sociais é sobre diversidade sexual.
Meu tema neste segundo doutorado é sobre narrativas de pessoas trans e travestis do ponto de vista da amorosidade e não da violência, porque só é divulgada a violência nessa população como se eles não tivessem nada para dizer, né? Então, assim, é só uma reflexão mesmo. Haverá, como é que a gente hoje conseguiria ouvir um sinal fechado do Paulinho da Costa, né? Como é que a gente conseguiria entender as figuras de amor, né, do cancioneiro popular? Ao mesmo tempo, eu penso, né, já vou terminar, quando Elisete se apresentava, Elisete tinha um público quase de classe média alta, era um público muito sofisticado. E quando ela cantava Mulata Assanhada, se abria uma luz maravilhosa, ela levantava a saia e era como é que ela sambava. Tinha gente que aplaudia de pé, né? E hoje eu fico pensando, Mulata Assanhada, hoje, não é mais para você cantar, né? Não acho que a gente tem que rever as coisas, eu acho que a gente tem que ter senso crítico, não tem que reescrever o que Monteiro Lobato escreveu, porque... Mas eu acho que a gente tem que ter senso crítico e, se cantar algum momento disso, saber contextualizar e colocar que é uma letra tremendamente racista, como muita grande parte do nosso cancioneiro é muito machista, muito racista, muito racista, né? Enfim, tudo isso para dizer assim, que hoje, eu estava falando para o Heron, de um cantor que eu descobri semana passada, gostei demais, chamado Tobago. Tobago é um preto, muito bonito, com uma voz interessante, e ele faz música de homens para homens. As músicas de convites sexuais de homens para homens, convites amorosos. E eu acho que é maravilhoso, a gente tem que começar a quebrar isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que a gente é humano e dentro dessa humanidade existem algumas características que a gente não pode deixar para lá. Nenhuma dessas características a gente se desenvolve quando a gente se percebe ao outro e tem consciência um pouco de tudo isso que nos envolve, né? Desde o nosso corpo até as relações, até a sociedade, até o contexto, e que a gente tem que pensar um pouco nessa condução da digitalização, e aí falando musical, né? Até para onde a gente vai, né? Para não ficarmos um gado solto aí, né? Só repetindo modelos e tal. É isso, gente. Só umas reflexões para a gente discutir e conseguir aqui o caminho. Muito obrigada. Então, lembrando que deixaremos um tempinho para questões no final. Muito obrigado, Deia. Então, em síntese, a Deia falou um pouco da ascensão do sertanejo, acredito que se referiu ao sertanejo romântico, né, no final dos anos 80, década de 90. Falou do prestígio que as grandes gravadoras tinham ainda neste período e o otimismo nessa época com o digital, né, nos anos 90. O otimismo, como se via a possibilidade de democratização da música, enfim. O professor falou também, professora, psicóloga, falou do ritmo frenético dos últimos anos e uma consequente mudança na subjetividade, né? Um distanciamento físico, inclusive, essa falta esse excesso de distanciamento físico, falou da falta de orientação diante do excesso de informações, da modernidade líquida também, e da necessidade de tempo para a fruição de determinados afetos. Ok? Então vamos lá agora, o Heron. Boa tarde, Luísa, obrigado pelo convite mais uma vez, sempre bom estar aqui, ver os colegas. Eu trago aqui, seguindo até um pouco essa visão para trás, né? Mas claro que pensando hoje também. Um trabalho que eu venho
que eu venho fazendo sobre capas de disco do rock brasileiro, especificamente nesse final dos anos 60 para começo de 70, observando a contracultura. Tem alguns trabalhos já sobre capas de disco da MPB, né? Caetano, Tom Zé, Gal Costa, mas não se fala muito do rock nacional. Então uma das ideias também é colocar isso em pauta, e tem trabalhos muito importantes, muito bons, alguns mais conhecidos, outros menos, e que merecem isso. E essa informação da contracultura também aparece nas capas, além da música. Então, o que eu coloco como questão geradora para hoje é inverter o processo de produção da capa de disco. Normalmente, quando se fazia a capa, né, do vinil, né, antigamente se falava LP, mas hoje em dia o disco virou vinil. Enfim, são esses nomes que mudam, né, e a coisa também muda. O pessoal tem hoje a capa do disco na camiseta, então é outra, né, uso. Mas enfim, se uma capa sendo uma embalagem, ela é produzida a partir de uma música e de um artista, né? Qualquer capista sabe disso, qualquer diretor de arte de uma gravadora sabe disso. Eu queria inverter. Como é possível pensar a música e o contexto da música a partir da capa, sendo vista por hoje, né? A partir do nosso lugar, da nossa época, do nosso tempo e espaço. Então, para exercitar isso aí, eu proponho essa discussão sobre a contracultura nas capas do rock dos anos 60 para os anos 70. E penso muito na capa, que eu chamaria, um artigo junto com um colega Mosaí Brook, lá de Minas, um objeto complexo. Por que complexo? Eu estou pensando aqui a capa como uma mídia. Mídia no sentido que os pesquisadores em comunicação dão. Quer dizer, é um objeto, produz sentido, produz significado, é utilizado, é manuseado, tem uma linguagem, tem uma função tanto semiótica, quanto também estética, quanto econômica, porque no fundo a embalagem nada mais, a capa nada mais é do que uma embalagem. É uma embalagem. Pode falar o que quiser, a capa é linda, a capa é feia, mas a capa é para vender um disco, vender um artista. Era, e de certa forma continua sendo, porque mesmo os artistas atuais que prescindem dessa mídia têm também as suas imagens colocadas em posições estratégicas para vender. Vai? Pensa a Anitta, por exemplo. A Anitta constrói imagem. É que nessa época que eu trato aqui, já como historiador, a gente tem a imagem em um outro lugar. Né? Nas revistas, e está na capa de disco. Então, isso é uma embalagem, ok. Só que, ao mesmo tempo, aquela imagem e aquela capa é fundamental para a existência daquela música. Para dar um exemplo assim, bem assim, rápido e claro. Quando a gente vê 4 rapazes atravessando uma esquina, uma faixa de pedestre, não tem como, não há como. A nossa memória se articula com o disco Abbey Road dos Beatles. Ou se a gente vê alguém com uma camiseta preta, um triângulo, seria uma pirâmide, mas um triângulo, e aquelas várias, aquele feixe colorido que sai em branco ou ao contrário, já nem lembro, não tem como. A gente reconstrói a música do Pink Floyd, e com tudo que a música do Pink Floyd tem. Então não tem como. A capa e a sua imagem fazem parte do discurso da música popular. E ela orienta a nossa escuta, a maneira como a gente se relaciona com aquela música. Hoje a gente não tem mais isso, mas certamente outras imagens vão fazer parte dessa nova economia afetiva que a gente vive. De outras maneiras, não é nem bom nem ruim. A capa e o disco têm uma materialidade, ou seja, é um objeto palpável, tangível, que é explorado por essa tatilidade. E ele é lido, tanto quanto imagem, quanto como texto.
ele é lido, ele é decodificado. É, digamos assim, uma semiótica da imagem do objeto na música. Provoca, produz uma experiência. Aquilo que a Bela estava comentando. Quer dizer, pegar o disco, pegar a capa, ouvir o disco, ver a capa, manusear, por mais que seja uma experiência talvez antiga, entendo, mas o disco ainda é fundamental hoje. Aliás, curiosamente, hoje a gente tem o que eu chamo de cultura do vinil. Tem um artigo meu para sair sobre isso. O que é a cultura do vinil? A colocação da capa e das suas imagens em outras circunstâncias contemporâneas. Camiseta, as redes sociais, rótulo de vinho, com a capinha ali do The Police, Synchronicity do The Police, enfim, tapete, quer dizer, são outros usos daquele código visual lá dos anos 60, 70, basicamente, né? Mas acoplados a outras circunstâncias, mercadológica, digital, etc, etc. E que é tão legal quanto, isso que eu achei interessante. Então, quer dizer, o vinil é um objeto, vamos dizer assim, antigo, do passado, porém, ele é constantemente reatualizado. E, curiosamente, olhando o vinil de hoje para trás, a gente observa que aquelas capas, em muitas situações, traziam representações de alguns conceitos, de alguns posicionamentos que são importantes. Pelo tempo, eu vou passar um pouquinho disso daqui, só para a gente não... Isso aqui é um dos pontos teóricos, né, a ideia de texto cultural, que vem da semiótica da cultura, que é basicamente assim, um texto, tentando resumir, um texto, ele é um objeto uno, né, único, porém, ele é construído a partir de relações, tanto internas quanto externas, como se a gente fizesse um grande mapa. Então, por exemplo, um filme, uma série de relações, uma música, a minha roupa, um prédio, né, a arquitetura de um prédio, então tudo isso são textos. Mas enquanto textos da e na cultura, eles se articulam com informações passadas, informações da época, outras linguagens. Por exemplo, quando eu coloco uma camiseta aqui do Clube da Esquina, não é só a minha camiseta, não é só o meu corpo sendo embalado. Tem uma informação musical, tem uma informação mnemônica, né, de um passado, tem uma informação geográfica, né, de uma outra geografia que não é Santos. Então, quer dizer, essa é a ideia de texto cultural. E eu quero pensar a capa, assim. Essa que é, por isso a ideia do objeto complexo. Um objeto que traz outras informações, que articula e rearticula outras informações. Então eu levanto essas três questões, quer dizer, como é possível pensar o texto capa de disco, tanto no seu contexto, lá, como agora. Que sentidos ele desdobra, ou dobra? Dobra ou desdobra? Que outros textos produz? Quer dizer, a capa de disco numa camiseta é outro texto, por exemplo. A capa de disco, só na materialidade a gente já vê uma diferença. A capa de disco é plana, um quadrado de 30 centímetros. Na camiseta tem o volume do corpo, tem as nuances das dobras, que interferem na visão, que produzem outros sentidos. É uma imagem que anda pela cidade, que caminha, que pega vento, que suja. Quer dizer, é um outro objeto. Acho que dá para entender, né? Essa é a ideia. E como é possível pensar numa memória visual isso daí? Essa música tem uma memória visual. Essas, algumas que eu vou comentar aqui. Como eu estou falando da contracultura, tem um conceito, né? É uma série de... é um nome genérico para vários movimentos que surgiram aí na cultura jovem no final dos anos 60 para os anos 70, que tem muito a ver com uma postura de confronto à sociedade branca, patriarcal, machista, tanto que você teve aquela impressão, não, então o machismo vai acabar. Não, piorou. Piorou não, melhorou, mas, né? Enfim, tem muita coisa aí. Pensando no ministro, no ex-ministro, mas enfim, então a ideia de contracultura é um nome genérico para esses movimentos que se colocavam contra a cultura jovem, que se colocavam contra
mais conservadores, então o feminismo, contra o racismo, contra a guerra, tinha as drogas não no sentido do tráfico, do negócio, né? A droga no sentido de consumir uma substância para fazer com que as pessoas alterem a sensibilidade. E em alterando a sensibilidade, construir uma sociedade melhor, na paz e no amor. Essa era a ideia. Claro que isso aí foi desvirtuado, obviamente, né? Na época mesmo a gente tinha traficantes, enfim, aquela coisa. Mas uma ideia romântica, utópica, de uma sociedade construída na paz e no amor, no delírio, no sonho, no prazer, no desejo. Desejo saciado, né? Não desejo enquanto o trauma psicanalítico, pelo contrário. De uma liberdade plena. Claro que sem afetar o outro, mas uma liberdade plena. Tanto que nos festivais podia se tirar a roupa, aí estava tudo certo, né? Ali não tinha essa. Obviamente tinha. Mas enfim, ali em princípio não deveria haver o corpo objetificado, aquela coisa. Com relação à contracultura, segundo Marcos Napolitano, um historiador lá de São Paulo, a contracultura lutava contra 4 opressões. A opressão sobre os corpos e os comportamentos que vinham da sociedade ocidental, patriarcal e etc. A crítica à centralização política, seja a direita fascista, seja a esquerda, os comunismos, né, estatais centralizadores. A exploração econômica, sobretudo contra o capitalismo, a ideia de uma vida no mato, produzindo sua própria subsistência. E também a opressão estética cultural, sensível, porque no fundo a sociedade capitalista construiu pessoas mais duras, né? Produtivas no trabalho, não produtivas no amor, na estética, não. Quando a gente olha as capas de disco, a gente já vai ver já, 2 dessas opressões ficam muito claras. Primeiro, contra o corpo, né, a luta contra a opressão do corpo e dos comportamentos, e o que eu chamo de novas realidades ou novas visualidades, novas maneiras de conceber essa imagem da capa e que não fosse nem aquela mais mercadológica, aquela mais óbvia, aquela mais imediata. A gente já vai ver o que é esses 2 exemplos. Então, a ideia da contracultura nas capas do rock brasileiro tem esses dois caminhos, vamos dizer assim. Então, corpo, cena e performance. O corpo em si e o que ele representa, da maneira que ele está construído na capa, a cena, essa relação do corpo com o entorno, ambiente, cenário, objetos, como esse corpo está construído para estar naquela imagem, e a performance, quer dizer, que ação esse corpo produz em si, nessa cena e para nós. Claro que o corpo na capa está parado, mas o movimento está insinuado. O movimento pode ser pensado enquanto uma narrativa, enquanto um tempo que percorre. Então, essas são as formas de a gente observar esse corpo. E as novas imagens são essas que vêm da psicodelia, dessas maneiras estranhas, dessas maneiras que são humanas também, mas são de um humano que não era tratado, que era proibido, que era... Então, o que vem do sonho, o que vem do delírio, o que vem dos desejos mais profundos. E aí, a utilização de substâncias alucinógenas são, digamos, uma alavanca, uma ferramenta para detonar esse tipo de manifestação. Não é? Então, desenhos ilógicos, irracionais, muito próximos do surrealismo. Eu não gosto de falar surrealismo, porque eu acho que o surrealismo foi lá nos anos 20, 30, numa outra situação, outra problemática. Mas, enfim, imagens oníricas, imagens absurdas, estranhas, que provocam o espectador do ponto de vista do estranhamento, né? Do inimaginável. E uma coisa que eu acho curiosa, que também está num artigo meu,
a ideia da viagem, a metáfora da viagem. O que é viagem? Sairmos de um lugar e irmos conhecer outro, se possível que a gente não conheça, se possível, nem sempre dá certo. Agora, não é só a viagem física, é a viagem alucinada, é a viagem do sonho. No sonho a gente vai para lugares que são imprevisíveis, mas tem uma carga previsível, né? A Déia explica melhor para a gente isso depois. O uso das drogas movimenta essa atitude, quer dizer, você sair de uma racionalidade, de um ser produtivo, centrado, localizado, para uma região inesperada, né? E cada um vai para um lugar. E as músicas, quem já ouviu, elas mais ou menos refazem sonoramente isso. Peguem Yes, Pink Floyd, Genesis, Gentle Giant, enfim, tem várias bandas aí. E no Brasil, idem. A segunda fase dos Mutantes, já sem a Rita Lee, o Terço, Terreno Baldio, né? Bandas são nós de cada dia, bandas menos conhecidas, mas enfim, reconstruíam pelo som um certo caminho. Então o barato era consumir alguma substância interessante, sentar e ouvir essas músicas e ver para onde a gente ia. Até Rony Von fez uma coisa dessa. Vamos ao que interessa? Esse tempo, né? Essa produtividade. Bom, enfim, então, esse seria um padrão visual de capa, assim, uma coisa bem simples, né? O artista sorrindo, simpático, enfim, é uma capa simples, é uma capa óbvia, né? Em meados dos anos 60 a coisa já vai modificando, quer dizer, você tem um corpo já em dança, aqui numa dança coreografada, né? O twist era uma dança bastante regrada, né? Codificada, e nessas duas outras capas que eu acho mais interessante é o corpo livre, o corpo completamente, a gente não imagina para onde vai esse corpo, como ele se movimenta. Graficamente são imagens ruins, né? Em termos técnicos, mas eu acho que é isso que faz com que ela seja interessante, porque movimenta a gente para um outro lugar, inesperado. A pose e o gesto, eu acho muito interessante como o corpo demonstra algumas atitudes que têm a ver com o rock, que tem a ver com o artista propriamente dito. Essa do centro, do Roberto Carlos, além da foto ser muito bonita, né, em alto contraste, expressiva, forte, é um gesto que ele tem até hoje. Ele utiliza esse pedestal articulado, né, mas ele não toca nada, ele só canta. Então essa viradinha de lá, ali a Vanderleia, rapidinho. O corpo feminino, muito pensando no feminismo, né? A gente vai ver mais um do corpo feminino lá na frente, mas aqui a gente tem a Céline Campelo, uma postura feminina bastante conservadora, bastante antiga, né? Com uma bonequinha, que era a bonequinha dela, né? que eles vendiam na época de marketing, né? A bonequinha Céline Campelo. E do lado de cá a Vanusa e a Silvinha, já dançando, mini saia, o corpo, no caso da Silvinha, o corpo inteiro na capa, um corpo bem mais solto. A gente já vai ver um terceiro ponto nisso daqui. Mais ou menos a mesma coisa com o corpo masculino. Do Ronnie Cord, uma imagem mais tradicional, ali, camisa, manga comprida, sorrindo, violão, quer dizer, totalmente previsível, e de um corpo masculino também previsível, também conhecido, codificado. Já no meio, aquele CC é contracapa, né? A contracapa do Luiz do Erasmo Carlos, e ele coloca de frente, assim, os anéis, a costeleta, o cabelo começando a ficar comprido, e depois, né, do lado de cá, o Rony Von. O Rony Von tem uma trilogia de discos psicodélicos bem interessante. Tem um artigo saindo sobre isso também. Mas enfim, dentro dessa coisa, desse momento do rock, é o único disco que eu vi com um cara com o peito aberto. Roberto, Erasmo, tem no máximo uma camisa assim aberta, mas assim, mostrando o peito, Rony Von. Tudo bem que era um galã e tal, mas o homem mostrar isso aí na capa também não era uma coisa muito comum.
Esse corpo está em outras mídias, aquele mesmo corpo da capa está na propaganda, está na televisão, quer dizer, não é só um movimento de capa de disco, mas enfim. Aqui é a imagem psicodélica, 2 discos dos Mutantes, vejam, é um desenho, porém não tem nada de figurativo, realista ou naturalista. A construção do desenho trabalha com um absurdo, com aquela impossibilidade lógica, natural de construção das coisas. São plantas misturadas com gente, com asa, tem detalhes assim, um baseado aceso ali atrás, enfim, tem esse, né? Sugiro vocês verem com mais calma depois. Está em disco da Rita Lee, do Tutti Frutti, essa capa eu acho bem legal, porque a frente é um desenho do Antônio Petkov, um artista plástico. A capa é uma cena, uma ilha voadora, uma ilha flutuante, espaçonaves que parecem navios, e na contracapa mais escura, a mesma cena, só que vista de do lado oposto, e à noite. Aqui em cima o outro disco do Ronivon, a contracapa do disco, ele está sentado numa nave, a máquina voadora é o nome do disco, né? Mas a nave é um barco, tem asas, tem uma chaminé como se fosse um motor a vapor, quer dizer, não há lógica nenhuma, mas é esse delírio colorido atrás, psicodélico. Sou Nós de Cada Dia, uma outra banda também importante nos anos 70, quando a gente abria, esse é o primeiro disco deles, quando a gente abria a capa, vinha lá uma borboleta e um texto que falava da viagem do disco. Esse disco foi produzido a partir de uma viagem. Secos Molhados todos conhecem, né? Essa capa também chega nesse ponto. O corpo andrógeno, com a Ed Starr e a Rita Lee de novo. O corpo feminino, olha como dá mais um passo, né? A Baby Consuelo, antigamente Baby Consuelo, a Vanderleia aqui no meio e a Rita Lee. E é isso, referências, um agradecimento especial, Heloísa, pelos contatos. Muito obrigado. Muito obrigado, Heron Vargas. Pena ter que abreviar aí, né, por conta do tempo, mas foi muito bom. Eu vou sintetizar aqui rapidinho. Então, o Heron falou da contracultura nos anos 60 e 70 e a tentativa de ruptura com certos valores a partir justamente de uma ampliação de consciência humanística que envolve inclusive o uso de drogas nesse sentido, né? No sentido de uma ampliação de consciência. Ele propôs uma relação intersemiótica, pensando a música a partir das capas de disco por um olhar contemporâneo, corrija qualquer desvio, tá? E ressaltou o fato de que a capa é como a embalagem do produto, que por sua vez interfere também na fruição do produto. E as capas são textos culturais que carregam signos de sua época, né? Ressaltou finalmente questões do corpo e sua gestualidade como signo também. Então, passamos agora a palavra ao Eugênio Martins, que vai falar sobre o choro, seu livro, né? Do choro ao jazz e a produção independente. Valeu, obrigado. Boa tarde. Quero agradecer a Heloísa por ter me feito esse convite, junto com esses feras aí. Falar sobre música sempre é bom, né? Diferente deles, a minha trajetória foi feita fazendo e aprendendo. Como a professora falou no começo, antigamente a produção, a gente era assim que aprendia, eu passava do mais experiente para o mais cabaço, digamos assim. Então, eu sou dessa época, né? Eu saí do... Eu vou contar uma historinha antes, para me enquadrar no tempo, vou contar uma historinha para chegar na produção independente, e aí eu vou falar algumas coisas da minha vida pessoal, e junto com a minha vida profissional, e eu vou falar algumas vezes mas não é porque eu sou egocêntrico, não. É só para ilustrar e colocar as duas coisas no mesmo caminho, que as coisas se misturam, né? Eu nasci aqui em Santos, né, e cresci aqui numa família operária e católica. Meu pai era guindasteiro lá das docas, operava guindaste, e minha mãe era dona de casa,
muito católica e me levou para a igreja logo cedo, e eu fiz comunhão, fiz crisma, né? Até eu conhecer o punk rock. E as minhas irmãs são 10 anos mais velhas do que eu, e são da época que, né, elas curtiam MPB e Mutantes, essas coisas, e eu cresci com disco e livro em casa, né? E sob essa tutela católica da minha mãe, né? Só que aí, aos 15 anos, eu conheci o punk rock, e aí foi que desgraçou a minha vida, né, cara? Porque tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu rompi com tudo aquilo, né? Então, assim, eu ia fazer a crisma, e aí já não fiz mais, porque eu falei, eu estudava na Igreja do Carmo, né, fiz o catecismo lá, e depois que eu fui catequizado pelo punk, pelo Sid Vicious e pelo Johnny Rotten, eu falei, pô, isso aí não é mentira, cara, é tudo mentira, né? Eu comecei e aí teve aquela a introdução às substâncias e tal, e logo cedo eu tive que trabalhar, né? Então eu fui ser operário. Trabalhei no Banco do Brasil 1 ano, e estudando, bonitinho ali, processamento de dados, já naquela época, nos anos 80, e fui para a Cosipa depois, fiquei 10 anos na Cosipa, né? Aí eu conheci a peãozada lá, me tratei com a peãozada, com o sindicalismo, né? Então, assim, um punk sindicalista, né? Trabalhando ali naquele sistema opressor, que é uma empresa como a Cosipa, com 15 mil funcionários, mais 7 mil operários de empreiteiras, 22 mil pessoas trabalhando naquele sistema de bater cartão e de turno. Trabalhei de turno durante 10 anos, né? Então, assim, isso tudo na minha cabeça, mas eu já gostava de música, já gostava de escrever, e quando eu tinha 7 anos de Cosipa, mais ou menos, eu resolvi estudar jornalismo, né? E resolvi encaminhar minha vida para onde eu queria mesmo, né? E aí fui estudar jornalismo, mas eu tinha que pagar lá meu aluguel da minha casa. Eu tinha casado, já casei novo, tive filho novo, e aí eu tive que atrasei a faculdade, mas depois consegui e tal, e fui trabalhar na área de jornalismo. Então, assim, eu saí da Cosipa porque eu não aguentava mais aquela opressão. Eu vi, quando vocês falaram do Collor, da época Collor, privatizou a Cosipa e mandou um monte de gente embora, e a carga de trabalho piorou, né? A gente tinha que cumprir produtividade, e muita gente se acidentou, vi muita gente morrer lá dentro, não é que me contaram, eu vi vários acidentes. E aí eu resolvi, ou eu saio daqui, eu vou morrer, né? Porque o ritmo daqui está frenético. E aí eu queria já ir para o jornalismo, fui para o jornalismo e tal. Mas aí eu caí no jornal que os editores eram incompetentes e rolava jabá. E assim, eu já estava de saco cheio de ter chefe, né? Eu nunca gostei de ter chefe, de autoridade, essas coisas, tudo por causa do punk. Tudo que eu estou falando, vocês estão vendo que tudo é por causa do punk rock, né? E daquela coisa do do it yourself, que é a filosofia do punk rock, que é o faça você mesmo. Pô, a poesia tá ruim, escreva você poesia. A música tá ruim, faça a música você. Né? A produção tá uma merda, faça você a produção. Então, dentro disso, dentro da minha cabeça, que funcionava desse jeito, eu fui para esse caminho, né? Fui trabalhar no jornal, só que o jornal estava uma merda também. Eu adorava, era um tesão fazer jornalismo, escrever. Eu escrevia o dia inteiro e tá precisando preencher uma página aqui, quem tem matéria? Eu falava, eu tenho. Olha, abriu um anúncio aqui, tem matéria, eu tenho. Então, assim, eu sempre escrevia bastante e tal. Resumindo, daí eu saí do jornal porque eu também não aguentava mais e tanta burrice, e abri uma empresa de produção. Eu comecei a fazer produção dentro desse jornal, né? Antes eu trabalhava informalmente com meus amigos, era hold, né? Aí morei fora também um tempo e fui hold. E aí eu voltei e abri uma empresa de produção, que é a Manish Boy Produções, que está até hoje, e para suprir minha necessidade de escrever, porque eu escrevo para não morrer também, né? Porque um dia a gente vai morrer fisicamente, mas a gente escrever para deixar um legado, né?
Pode ser ruim, pode ser que ninguém goste, mas tudo bem, tá ali. Até para ser referência de como escreve mal também, né? Então, assim, escrever para não morrer mesmo. Por que a gente faz essas coisas? Por que a gente trabalha com cultura? Porque, ainda mais ser independente na cultura, né? Não trabalhar. Hoje está começando o Rock in Rio. Cara, aquilo é uma puta de um escada, é um tapa na cara da cultura brasileira, aquilo ali, né, cara? Eu estou cursando, finalizando um MBA em gestão de eventos na ECA USP. E assim, todo mundo tem como referência Lollapalooza, Rock in Rio e grandes eventos. Eu falo, puta, eu vou que vontade de vomitar dessa galera. Se ninguém tem identidade aqui, ninguém quer fazer uma coisa sua, eu quero fazer um festival meu, com uma cara que é minha, sabe? Combater o racismo, combater o patriarcado, combater o neofascismo que está acontecendo agora no Brasil. Será que ninguém tem essa manha de querer lutar contra isso, né? E a música, a cultura tem esse poder, né? O capitalismo selvagem que a gente está vivendo, essa praga que se infiltrou na nossa vida, que a gente tem que usar com parcimônia, né? É uma ferramenta, não é a minha vida. Minha vida é aqui falar sobre música com você. Mais tardinho aqui, trabalhando juntos agora, no final de semana. Então, assim, a vida, a cultura é feita agora, com os parâmetros de agora. É legal, a gente estudar o Jack Kerouac, é uma puta influência. O bebop é demais, o punk rock dos anos 70 para mim é demais. Só que assim, hoje, 2024, tem um monte de coisa acontecendo. A senhora falou sobre o funk. O funk são os punk de hoje, essa galera. Foi o que foi o samba. Essas letras do funk são não sei o que, são agressivas. Meu amigo, o samba já era perseguido há 100 anos. O blues já era perseguido. Os caras penduravam os caras nas árvores, sabe? Queimava. Então, assim, da onde a gente vai... qual é a cultura que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai num show, por exemplo, tá todo mundo lá. Se puder, esses caras gravando, você nem vai ver depois aquilo, você vai botar lá, vai fazer um post lá e já era, né? E está atrapalhando ali, né? Uma coisa, isso aí foi só um... Então, assim, voltando para o independente. Ser independente é 24 horas por dia, né? Eu sou independente 24 horas por dia, eu não tenho nenhuma corporação por trás, eu não faço concessão para ninguém. Se eu acho legal fazer uma coisa como a gente fez o concerto ibero-americano, que eu achei que foi do caralho, os quatro concertos que a gente fez com o Gilberto Mendes, aquilo ali para mim foi uma coisa... Eu conhecia pessoalmente o Gilberto Mendes, a gente escutava discos juntos, eu levava uns discos lá na casa dele, ali na rua do Arthur Assis, um negócio assim, e a gente ficava escutando disco ali, e aí eu perguntava, ele respondia as paradas e tal. Então, assim, né, ser independente é 24 horas, é comer, beber, respirar independência, né, cara? Os livros, eu tenho um blog chamado Manish Blog, dá para usar teu computador ali só para mostrar? Manish Blog, por favor. Que eu saí do jornal e eu já abri, eu saí em 2008, em 2009, eu saí em 2009 e já Manish Blog, Mannish, da música Manish Boy do Muddy Waters. Manish Boy, só que é Manish Blog. Isso, pode ir primeiro lá. Aí, ó. O Manish Blog é o seguinte. Não foi. Não, foi outro bagulho. Ali, ó, esse aí. Oxi. Não, esse aí nem no pau. Não rolou? Bom, é isso. Aí eu coloco as entrevistas que eu falo. Eu já trabalhei com vários artistas, né, ao longo desses anos. 2 N's. Manish Blog com 2 N's. Show e results ali, acho que coloca embaixo. Então, assim, todos esses artistas que eu já trabalhei, Rosa Passos, Tom Zé, do jazz e do blues. Isso aí. Então, ó, se você ver aqui, ó, na lateral, isso pode subir ou descer, não sei como é que isso, aperta isso daí.
Na lateral tem todas as entrevistas que eu tenho algumas passagens privilegiadas, porque eu viajo com os caras. Como é que está meu tempo? Falta 4. Eu viajo com os caras, então eu tenho histórias que só acontecem, que só eu vejo, né? Eu mesmo posso relatar, né? Reportar, e também eu sou fotógrafo, né? Então aprendi a fazer fotografia na faculdade de jornalismo, então tem um lado, se você ver a galeria de fotos também, tem fotos bem bacanas de show, tem um conceito, eu gosto de foto com contraste, como você falou, a foto do Roberto Carlos, eu adoro foto com contraste, com muito contraste, que eu acho que ela dá uma expressividade e é um jeito de fazer, não? Eu gosto de fazer isso, né? É uma marca, na verdade. Então é isso, ser independente. E aí, editar livro. Por que o primeiro e o segundo eu usei editoras e o resultado não ficou satisfatório? Então eu comecei a editar eu próprio, e comecei a editar os livros, né? E sem editora, simplesmente com a minha empresa. E deu certo, e os 2 últimos resultados saíram do jeito que eu queria. Então assim, eu vou produzir um show, eu sou um cara meio enjoado, eu vou produzir um show, eu quero que saia do jeito que eu quero, sabe? Com todas como é que eu vou dizer, as especificações que um show tem que ter. O artista tem que ter um camarim legal, ele tem que ter um transporte decente, ele tem que ter se ele vier de outro estado, ele tem que ter uma hospedagem decente, ele tem que ter uma hora para descansar. Quando ele for fazer o trabalho dele, que é encantar a plateia, eu sou o peão que faz com que ele brilhe. Eu sou o trampolim para ele brilhar, né? Então, assim, isso tem que ser muito chato. Eu sou chato com minhas coisas também, né? Então, assim, os livros que eu quero publicar, eu faço, eu mesmo edito, as fotos que eu vendo, eu já trato antes. Então, assim, quando eu entrego um produto, já é o produto do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu estudei, do jeito que eu aprendi, da minha forma punk de ser, mas do jeito que os caras feras ensinam, né? Eu vou buscar onde os caras feras ensinam. Mas assim, sempre de forma, ninguém mandando em mim, eu sempre acordo de manhã, o que eu vou fazer hoje? No meu computador eu já tenho uma pasta 2025, 2026, 2027, porque eu não posso me dar o luxo de ficar esperando. Eu já sei quando o Miles Davis vai fazer aniversário de 80 anos de vida, 100 anos de vida, já estou programando um evento para isso, já sei quando vai ser 2026, 50 anos de punk rock, já tenho produção para isso. Então, assim, um monte de coisa já tem andamento, né? Para frente. É isso, ser independente é trabalhar por conta própria, mas assim, você trabalha muito mais, né? Muito mais. Você não tem férias, você está falando das tuas férias, você não tem ponto para bater, você liga toda hora e toda hora alguém te liga e você tem que estar disponível às vezes, né? Quando eu vejo, olha, se me interessa eu estou disponível, se me interessa também só amanhã. Então, que nem agora. Agora eu olho aqui, estou aqui no movimento classe A, né? Um movimento bacana. Não estou nem aí para os caras, né? Então, assim, é isso. Independente é criar as tuas coisas, trabalhar nas coisas dos outros da melhor forma e criar as tuas coisas da melhor forma possível, desde a hora que tu acorda até a hora que tu dorme, e pensar no teu trabalho. É isso, cara. O que eu tenho para falar é a minha trajetória. Eu não posso falar o que os outros fazem, né? Essa é a minha trajetória, o que eu aprendi, o que eu posso passar, né? E de estar junto aí e sempre ser leal, sempre ser honesto. Aí, quem trabalha comigo sabe, né? E levar desaforo para casa de ninguém também. Muito obrigado, Eugênio Martins. Então, rapidamente aqui, sintetizando, o Eugênio falou um pouco da trajetória pessoal dele, do aprendizado na prática, né, fazendo as coisas, formação tradicional no catolicismo e posterior rompimento por meio do punk rock, que consequentemente orientou ideologicamente, né, algumas decisões da vida dele, o vínculo com o sindicalismo, formação posterior no jornalismo, abriu uma produtora
e ele defendeu a necessidade do uso da música como elemento de crítica social. Correto? Então vamos lá. Então chegou, dentre outras coisas, sim, uma síntese bem curta aqui. Então chegou a minha vez. Ok, então o título da minha comunicação será Músico Empreendedor, Consonância ou Dissonância? Essa ideia de consonância e dissonância provavelmente veio pelo fato de eu estar lecionando contraponto, e aí ao ensinar os alunos você fica, olha, aqui pode consonância, as dissonâncias têm que ser tratadas e tudo, aí na hora, ao me deparar com o título aqui, me veio músico empreendedor, consonância ou dissonância, dá certo? Essas duas figuras na mesma pessoa? Bom, e eu vou tomar a liberdade aqui de dar um depoimento um pouco pessoal, né? Eu vou falar um pouco para contextualizar da minha formação, da minha trajetória também, para depois fazer sentido, né, esse questionamento. Então, a minha formação foi em música, pela Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Fiz mestrado na área de música eletroacústica no cinema, doutorado em significação na música de cinema, semiótica. Eu lecionei aqui em Santos por 3 anos, na Universidade de Santos, no Cardinho, com os colegas ali, de turma. Trabalhei também na Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto como pianista correpetitor, professor de teoria musical, dentre outros trabalhos vinculados à educação musical. E paralelamente a isso, eu criei uma orquestra de câmara na minha cidade, Ribeirão Preto, onde eu nasci, né? Atualmente eu sou professor da Unespar, da Estadual do Paraná, e durante estes anos, logo no mestrado, criei a Orquestra Orfeus, sem muita pretensão a princípio, e com o tempo, né, com dedicação, disciplina, a orquestra foi tomando outras dimensões, até chegar a um ponto que eu fiquei dividido, né? Entre o empreendedorismo e a vida acadêmica, a vida como músico, artista especializado, como pianista, e eu tinha que definir, né? Chegou um ponto que eu vi a dificuldade de conciliar as competências de ser um artista que busca, né, o perfeccionismo, a qualidade técnica, prática da composição, do arranjo, etc., e as competências necessárias para um empresário, para um empreendedor. Então, em vários momentos eu me defrontei com essa dificuldade de conciliar a mesma figura. E hoje em dia, cada vez mais se exige do músico, do artista, competências, né, do meio empresarial, do empreendedorismo. A Orquestra Orfeus teve 13 anos, né, ela se desenvolveu na região ali de Ribeirão Preto, ela teve muito reconhecimento na área de eventos, cerimônias, casamentos, formaturas, etc. Posteriormente eu fundei um instituto cultural, também a Casa Orfeus, tinha um auditório muito grande para palestras, apresentações, aulas de música, cursos, oficinas, enfim. Então, me desdobrei, à medida do possível, nessas duas funções, e agora eu estou fazendo o sentido inverso do Eugênio, né? O Eugênio trabalhava com carteira assinada, procurou uma certa liberdade agora, e eu fiz o sentido inverso. Então, eu sempre fui empreendedor, agora estou experimentando a vida de ter a carteira assinada e etc. Vamos ver como vai ser isso. E na academia eu sempre tratei essas áreas em separado. Então, nos eventos acadêmicos, geralmente nós estamos habituados, né, a se amparar em teorias, trabalhos de outros autores, e raramente nós nos damos a liberdade de falar, né, o que a gente pratica além disso. Então, daí que eu peço um pouco essa liberdade para falar um pouco sobre a minha trajetória, algo que eu nunca fiz num evento acadêmico. Isso me deu essa oportunidade, né, essa proposta da mesa. Eu lembro, inclusive, em um encontro do Musimidians,
alguns anos que eu encontrei um colega meu, que se formou comigo na Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão, e ele estava se queixando do fato de que ele gostava muito de produção musical, gravação, composição, arranjos, abriu um estúdio visando justamente atuar dessa forma. E com o passar do tempo ele se via cada vez mais preso em questões burocráticas e tendo que terceirizar o trabalho que ele gostava. Então ele comentou comigo, olha, hoje em dia, o que eu gostava de fazer e o que eu gosto, eu tenho que terceirizar para outra pessoa e eu fico por conta de marketing, de promover o meu estúdio, de contratos, questões fiscais, questões burocráticas, enfim. E eu comentei a mesma coisa, olha, eu estou nessa mesma fase, estou nesse mesmo embate, porque eu abri minha empresa, justamente porque eu gosto, né, gostaria de atuar com isso, como pianista, compositor, arranjador, e de repente me vejo me ocupando de questões cada vez mais burocráticas e tendo que terceirizar esse trabalho que tanto gostava, né? Então precisava contratar outros pianistas, contratar outras pessoas para fazer as questões artísticas, porque eu estava amarrado com essas questões burocráticas, né? Então, essa atividade empresarial impõe uma série de obstáculos, realmente a figura romantizada desse artista especialista, que quer viver compondo, que precisa estudar muito para se aperfeiçoar em seu instrumento. E aqui eu estou falando mais especificamente da tradição clássica, erudita, de concerto, chame como quiser, tá? Mas um pouco mais desta tradição orquestral, enfim. E o quanto é difícil, né, conciliar. E se em algum momento, em quantos momentos na história houve, né, essa conciliação na mesma pessoa? Então, outro obstáculo é que transitar entre essas duas áreas há uma dissonância ali, porque as ideologias são muito opostas, né? Então, quando você transita em um ambiente acadêmico, artístico, as ideologias, o modo de pensar, a forma de encarar as coisas é de um modo, e no meio empresarial é completamente diferente. Então, isso gera consequências, né? É muito difícil fazer essa conciliação entre o modo de pensar do empresário e o modo de pensar do artista. E até que ponto o empresário, o papel enquanto empresário, interfere no papel do artista, por conta das próprias demandas do dia a dia, e até que ponto o olhar artístico interfere no empresário. Eu lembro de uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, um tempo que a repórter perguntou se quando ele atuava como político, ele pensava como intelectual ou se ele pensava como político. Ou seja, se ele conseguia fazer essa conversão, né, do pensamento. Ele falou que não, ele claramente pensava como político. O tempo, a dinâmica necessária para o político é muito diferente do tempo, da dinâmica, das questões. Esqueça tudo que eu escrevi. Pode ser, Tudo que eu escrevi. Exatamente, ele agia de modo pragmático, né? E esse dilema existe, né, quando a gente divide papéis. Então, muitas vezes nós temos que abrir mão de pensar como artistas, como músicos técnicos especializados, e abrir mão, consequentemente, um pouco da qualidade artística em detrimento das demandas, das necessidades, da dinâmica dos contratos assumidos, né? Então, muitas vezes o artista sabe que para chegar num nível de excelência ele precisa ali de ensaiar com um grupo ou sozinho 5 vezes mais. Mas o empresário, o papel do empresário, quando uma pessoa fala, não temos dinheiro, não temos tempo, não temos condições. Nós temos condições de fazer um ensaio e seja o que Deus quiser. Vai como vai ser possível, faça o melhor. Então, existem esses entraves, né? E eu fiz um levantamento ao longo da história de compositores que atuaram como empreendedores. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? E o quanto que o perfil deles como
empreendedor, como empresários, interferiu na atividade artística, né? Por exemplo, vamos começar aqui. Tá, por que eu comecei com Tales de Mileto? Porque o Tales foi a primeira referência na história sobre negociações a futuro. Aristóteles descreve em política, foi Tales de Mileto. Tales foi o primeiro filósofo, né? Ele dizia que tudo é água, e ele usou os conhecimentos dele em astronomia para prever uma colheita de uvas, de azeitonas, né? A cidade de Mileto era uma referência ali da região em cultivo de azeitonas. Então, ele previu, com alguns meses de antecedência, que haveria uma excelente colheita de azeitona. Ele alugou com opções, né? Alugou com antecedência algumas prensas de azeitona. Quando chegou o período, de fato ocorreu essa safra, e ele relocou essas prensas, tirando um lucro. Então ele ganhou muito dinheiro em cima disso. Então, aparentemente, né, como filósofo, empreendedor, então de fato surgiu praticamente juntos ali essa função do empreendedor como alguém que faz negociações, que aposta negociações a futuro, e a filosofia, isso, né, conforme o que nós temos registrado. E no campo da música, vou contextualizar aqui: século XVIII, Revolução Industrial, protestantismo ganhando espaço, ascensão das ideias iluministas e liberais, ascensão da burguesia, e geralmente os artistas dependiam de mecenato, né, da nobreza, algum tipo de patrocínio da igreja ou dos palácios. Porém, já neste período, alguns compositores começaram a empreender. Temos Handel aqui, uma grande referência. Ele é um alemão, né, se tornou cidadão britânico em 1726, desenvolveu a carreira dele, sobretudo no ramo da ópera e do oratório, e ele criou uma própria companhia de ópera na Inglaterra, focada especialmente em trazer óperas italianas para o público britânico. Faliu algumas vezes ao longo do caminho, mas ele assumiu os próprios riscos, né? Precisou lidar, né, com concorrência, inovar diversas vezes. E uma coisa interessante, nós vemos que o Handel, ele incluiu peças de dança e concertos de órgão entre atos da ópera dele. E por quê? Quais as questões pragmáticas que fizeram com que ele foi meramente uma questão estética? Não, olha o que aconteceu. Ele era muito apoiado pelo rei. Ele era muito apoiado pelo rei. Em determinada altura, o príncipe, o filho do rei, rompeu com o rei, o príncipe de Gales, e montou uma companhia concorrente, companhia de ópera concorrente, a companhia do Handel. E ele, inclusive, começou a pagar mais e pegou os principais cantores, os principais parceiros de Handel, e ele ficou à míngua, né? Então, para atrair público, ele precisou inovar. E algumas dessas formas de inovação foi incluir números de dança entre os atos de óperas, foi incluir concertos de ópera. Então, são questões pragmáticas, né? Porque ele precisava atrair público. Ele estava sempre à beira da falência, às vezes, como todo empresário, né? Às vezes tem momentos de sorte, mas muitas vezes tem momentos de colapso. Inclusive, ele faliu em 1937, ficou com a saúde muito debilitada e teve um colapso nervoso que causou uma paralisia no braço dele. Em outro momento, ele já bastante idoso, ele teve outra paralisia. Então, tem muitos altos e baixos aí. Muso Clemente. Então, muita gente conhece o Clemente como pianista virtuoso, compositor, uma referência, né? Foi muito próximo a Beethoven, inclusive. E o Clemente,
ele foi patrocinado por um nobre na juventude, que incentivou os estudos dele, até que ele se tornasse de fato um virtuoso. Então o combinado foi o seguinte: fez um acordo com o pai do Clemente, falou: olha, eu vou investir na formação do seu filho, mas ele tem o dever de estudar tantas horas por dia e tal. Ele vai seguir à risca aqui um programa para se tornar um virtuoso. De fato, se tornou um virtuoso. Tem depoimentos, né, de disputas entre Clemente e Mozart, virtuosísticas, né, tinham duelos na época. E quando adulto ele ajudou a gerenciar uma companhia de pianos. Posteriormente ele comprou essa fábrica de pianos. Revolução Industrial, o piano estava em alta na burguesia. A burguesia não podia ter uma pequena orquestra como os palácios, então era o piano que fazia parte. Posteriormente ele abriu uma companhia de edição de partituras, fez um acordo com Beethoven para difundir as partituras do Beethoven na Inglaterra, ganhou muito dinheiro com isso, inclusive favoreceu os dois, tanto Beethoven, porque a música dele foi difundida na Inglaterra, quanto Clemente, que fez muito dinheiro por conta disso. E ele, visando um mercado amplo, grande na Rússia já existiam pianos, mas não em grande escala. Então ele fez um acordo com John Field. John Field é o criador do noturno. O gênero noturno, famoso pelo Chopin, foi criado na verdade pelo John Field. Ele fez um acordo com John Field. John Field passou a criar composições noturnas que exploravam ao máximo o potencial dos pianos do Clemente. Então Clemente desenvolvia inovações específicas nos pianos dele, propunha para John Field que compusesse peças em um nível mediano e com isso ele vendia tanto partitura quanto os pianos para a Rússia. Então fizeram uma passagem grande pela Rússia. John Field ficou por lá e ele vendeu muito piano para os russos. Clara Schumann, eu vou finalizar. Robert Schumann e Clara Schumann. Robert Schumann abriu uma revista, né, de crítica musical, e a Clara, desde nova, o pai dela se opôs ao casamento com Robert Schumann. Ele precisou ganhar na justiça o direito de se casar com a Clara, e com isso ela perdeu várias das benesses que ela teria por parte do pai dela. Então ela precisou desde jovem se sustentar por conta própria. Então ela promovia seus próprios concertos, promovia turnês. Imagina que naquela época era tudo por carta, né? Então, lugares distantes, ela tinha que tentar resolver e organizar tudo por carta. Alguns concertos não funcionavam como deveria e outros eram um sucesso. Ela, inclusive, compartilha com o Liszt a ideia, né, do concerto para piano como um espetáculo à parte. Ela era a grande pianista da época. Então a Clara Schumann também pode ser um exemplo, né, de grande compositora, grande instrumentista e empreendedora também. Ela sustentou 7, porque alguns morreram, 7 filhos, né? O Robert foi internado, tentou suicídio, ele mesmo pediu para ser internado num manicômio, e ela precisou sustentar seus filhos por conta própria, por meio de concertos, por meio de aulas, enfim. Bom, então eu fico por aqui. Tá, vou deixar uma última questão aqui. No século XX, muitos músicos da tradição erudita, clássica, de concerto, se abrigaram, né, nas academias, nos conservatórios. A maior parte das universidades de música no Brasil forma músicos para atuarem em áreas especializadas, como instrumentista, ou compositor, ou regente, ou professor, geralmente. Não oferecem disciplinas ou formação para gerenciamento de carreira, para empreendedorismo, elaboração de projetos visando leis de incentivo, etc. Aí fica uma questão, né? Caberia às universidades de música oferecer aos alunos disciplinas que visem desenvolver esse tipo de competência ou não? Caberia à universidade
formar especialistas, enfim, uma questão que fica no ar. Então, finalizo agora. Pegando esse gancho que você falou, Sim, posso só tocar? Nessa última questão que ele levantou, sobre os músicos desenvolverem essa capacidade de correr atrás, de empreender. Quando nesse último eleição do Lula, do governo Lula, quando a ministra, quando ela mudou a Margarete Menezes, né, a ministra, ela divulgou que 10 bilhões seriam distribuídos nos próximos 5 anos para a cultura. Nunca um montante de dinheiro nunca teve esse montante de dinheiro disponível para a cultura. E esse dinheiro ele está disponível através dos planos de Nacional Aldir Blanc, que é para os próximos 5 anos, e ele já está sendo distribuído, e na lei Paulo Gustavo, né? E no plano de cultura nacional, que é Santos. A gente tem sorte de aqui em Santos, sorte não, a gente construiu isso, não foi sorte, de ter um conselho de cultura que está muito atento a toda essa movimentação. Então, assim, eu tenho visto, né, que eu participo muito do Conselho de Cultura, eu tenho visto que pouca gente tem, como é que eu posso dizer, eu vou falar uma palavra aqui, mas não é uma palavra, não é essa, a competência de participar de edital. E isso está aberto para todo mundo, né? Isso está aberto, por exemplo, para você que tem um projeto, entrar, e eu tenho visto que essa grana ela tem chegado na ponta, ela tem saído de Brasília, tem passado pelo estado, tem chegado nas cidades e chegado na ponta. Eu tenho visto poetas lá da Maré podendo lançar seu trabalho, rappers, e hoje saiu o edital de arte preta aqui em Santos, né? É uma grana específica para o edital de arte preta, hoje saiu o resultado. Então, assim, é uma forma também de meio punk a gente retirar do sistema a grana que o sistema retira da gente. A gente paga imposto, pra caramba nesse país, e essas leis, elas são feitas para a cultura, né? Então, assim, vocês que são músicos e estão estudando, tem um projeto de vocês, procurem saber que essa grana, ela está sendo disponibilizada a partir de agora durante 5 anos. Isso é uma lei que ninguém vai poder mudar. Vai mudar o governo, mas ela vai continuar sendo acessível, né? Então, assim, rapidão. Então é isso, é uma coisa para vocês mesmos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas está disponível essa grana. Então, se vocês tiverem projeto para apresentar, ficar ligado no DO e para apresentar dentro disso que ele falou. Obrigado, Eugênio. Então, finalizamos agora a mesa e abrimos para questões.